Salve, salve! Estamos aqui. Salve! Salve, grande Edson de Paula Lima. O Edson de Paula Lima é o nosso entrevistado de hoje, da série que, dentro do projeto Presente, projeto EPC, 40 anos, é um projeto que visa resgatar a memória afetiva e documental e em outros aspectos dos encontros populares de cultura. É um movimento muito importante que aconteceu em meados da década de 80, início da década de 90, em Minas Gerais, e que, de uma certa forma, foi e ainda é uma referência para centenas, quiçá milhares de pessoas que passaram por aquele turbilhão, né, naquele momento em que vivíamos o processo de redemocratização do país e que a cultura, como não poderia deixar de ser, teve um papel fundamental, né, o debate. Então, o EPC, os encontros, foram realizados 4 encontros que, de uma certa forma, mobilizaram pessoas do estado inteiro e até do país para discutir o fazer, o pensar cultural em Minas e no país. E essa série visa, de uma certa forma, resgatar as memórias que as pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram, né, daquele movimento, artistas, pessoal integrante do movimento sindical, militantes do movimento sindical, integrante de movimento sindical, e de movimentos sociais, ambientalistas e movimentos culturais. E o Edson de Paula Lima, que nos dá a honra e a alegria, né, depois de tanto tempo, nos encontrarmos aqui nessa sala virtual, vamos puxar pela memória, Edson. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você foi uma pessoa um militante da causa muito importante naquele momento, né? O Edson, professor e advogado, né? E ao longo dessa conversa vamos ter a oportunidade de conhecer mais sobre ele e sobre a efetiva participação que ele teve nesse movimento e também das memórias que ele traz consigo nesses 40 anos, né? Já se vão bastante tempo, né, Edson? A gente está com o seguinte processo. Nesse primeiro momento, a gente vai falar mais da sua trajetória, tá? Queríamos saber, você se apresentar para o distinto público aí, quem que nos assiste, de onde vens, né, para onde estás, para onde vais, onde você estava quando o EPC foi realizado, você participou de quantos encontros, e nesse primeiro momento vamos falar mais de você. Onde você estava naquele 1985, em BH, quando foi realizado o primeiro encontro? Quem era o Edson daquela época? Obrigado, Edson, pela presença. Eu que agradeço. Primeiro, eu quero parabenizar, até com certa emoção, essa iniciativa, porque eu trago comigo um aprendizado da poesia mineira cantada, que nos ensinou que se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Eu penso que esse projeto e essa iniciativa, ela cumpre esse papel cantado pela poesia mineira. Então, eu
dou meus parabéns e pega um ponto muito importante na vida de Minas Gerais, né? Quando começou-se a pensar o EPC, eu tinha participado da reorganização do movimento sindical em Minas Gerais através da retomada do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Foi um grande movimento, marcou história em Minas Gerais e no Brasil, e por meu gosto e costume, eu fui indicado como diretor cultural do Simpro Minas Gerais. E cumprindo o papel de diretor cultural do Sindicato dos Professores, eu estava lá com uma turma onde estava sendo pensado a reorganização do movimento cultural no Brasil e, naturalmente, a partir de Minas Gerais, que éramos mineiros, né? Somos mineiros ali, o nosso lugar de fazer. E com alguns amigos, certamente não éramos só nós que estavam pensando isso, né? Não éramos só nós. Mas você começa a fazer e cria identidades com outros grupos que estão pensando a mesma coisa e a coisa vai crescendo. Então, nesse grupo menor, que tinha presença de pessoas como Titane, Miguel Flautista do Mambembe, não sei se vocês se lembram dele. Enfim, é um grupo que se posicionava mais... na época não se dizia isso, mas à esquerda do movimento, a gente era mais socialista no pensamento do movimento. A gente conversando, a gente levantou alguns pontos, né, sobre a questão do fazer cultural. E eu me lembro muito bem, que quando a gente pensou em fazer um encontro, propor isso aí, ou incorporar ao grupo dos que pensavam na necessidade de fazer esse encontro, nós levantamos uma primeira discussão. Vamos fazer um encontro de cultura popular. E aí a primeira discussão foi essa. Bom, nós vamos fazer um encontro de cultura popular. O que é a cultura popular? Se contrapõe a alguma cultura erudita? Enfim, quem faz cultura popular? Quem que faz erudição? O popular se distingue, não tem nada de erudito, o erudito não tem nada de... Que história é essa? Nós ficamos meio perdidos nessa discussão. Falamos, olha, não temos que entrar nessa seara, não temos que nos preocuparmos se o encontro será um encontro popular de cultura ou um encontro de cultura popular, erudito ou popular. Daí é que nós formulamos a proposição de que o que a gente queria eram os populares, o povo discutindo aquilo que ele mesmo fazia. O povo como protagonista dessa história, desse pensar cultura e fazer cultura. Então, o encontro não seria um encontro de cultura popular, mas um encontro popular de cultura. A gente queria reunir os populares para que esse pensamento, essas ideias nossas pudessem ser debatidas e a gente ouvir outras coisas, conviver, articular com outros sujeitos, para que a gente pudesse resgatar um movimento, né? E formamos convicção de que esse não seria um movimento de um só grupo, de uma só linhagem, de um só tipo de ideia. Esse seria um movimento de todos que estivessem ali dispostos e disponíveis para pensar o papel da cultura, o que é cultura, como se faz cultura e quem somos nós nesse universo da cultura, porque nós somos cultura. E fomos resgatando isso. Uma outra discussão que também permeou, e que eu me lembro muito bem logo no começo, nós temos que lembrar o contexto, né, em que estava sendo pensado esse EPC. Esse EPC ele foi pensado na época da ditadura. Ele foi realizado já no início da redemocratização, mas toda a formulação dele foi feita sob a égide da ditadura militar. Então, nesse contexto, tinha muitas questões que nos incomodavam. Entre elas, a questão da identidade desse sujeito
que não era reconhecido com seu fazer cultural. E a gente discutiu um pouco sobre o que é a alienação sobre esses sujeitos que, poxa, fazem a alma do povo e que se sentem alienados de todo o processo social. Vamos tentar descobrir isso aí, discutir um pouco essa questão. E nós vimos o seguinte: um trabalhador, e na época o sindicalismo estava em efervescência, os trabalhadores começavam a se organizar, os sindicatos de professores foi retomado, grandes movimentos metalúrgicos também se movimentando, e essa discussão estava colocada por eles sobre a alienação do trabalho. Eles faziam o seu trabalho, mas não se sentiam identificados com esse trabalho. E já aqueles que fazem música, pintam quadros, fazem diversas coisas na área cultural, artesanato, seja o que for, por que se sentiam agoniados também, se eles faziam o seu produto? Nós chegamos à conclusão que não bastava alcançar o seu produto, não bastava gravar a sua música, não bastava fazer a sua bolsa no artesanato ou pintar o seu quadro. Era necessário que esse quadro se realizasse quando alcançasse a outra pessoa. O que nós queríamos, nós precisamos da cultura é para o relacionamento e não só para a realização daquele produto. E aí sim, nós sofríamos com o chamado donos do mercado. Quem tinha acesso aos donos do mercado de música fazia com que o seu fazer alcançasse a todos, se realizava. Aqueles que não tinham ficavam aí se sentindo agoniados e alienados do processo. A mesma coisa acontecia com quem pintava, com quem fazia artesanato, enfim. Então, nós precisamos também pautar isso num grande encontro. Nós vamos nos encontrarmos neste encontro. Não é só um encontro de pessoas, seria um encontro onde a gente também se encontraria. Então, eu costumo dizer que o EPC, quando foi pensado para a emancipação popular. Para os populares pensando, fazendo cultura, realizando o seu fazer, mas também num processo de emancipação. Por isso não podia ser só um nicho de pessoas, tinha que ser para todo mundo. Então, todos. O EPC foi lindo, porque exatamente ele conseguiu agregar todas as vertentes, né, num grande objetivo, que, no fundo, era perseguir a nossa emancipação, que é um processo, ainda estamos vivendo nisso, né? Não estamos emancipados ainda. É um processo, mas foi um grande passo ali naquele momento. Eu, membro do Sindicato dos Professores, eu lembro que numa das primeiras discussões com o Zé Aparecido, que a gente precisava, a gente entendeu, falou, olha, o Estado é nosso, né? A gente tinha acabado de eleger Tancredo Neves, o direito a eleger governador tinha sido recém-conquistado. Né? Uhum. Elegemos o Tancredo, o Estado, então, tem que nos ajudar nesse troço. Né? Edson, deixa eu te, sem querer a indelicadeza, te cortar já cortando. Eu queria que você parar no Tancredo aí. Eu queria, antes da gente entrar especificamente naquele processo de organização do EPC, eu queria deixar mais claro quem que era o Edson daquela época. Sim. Pode deixar que eu retomo nesse ponto, a Márcia vai retomar nesse ponto daqui a pouco, assim, porque eu acho que é importante que a gente saiba, que você falou que naquele momento você teve a questão da reunião lá com o pessoal do Mambembe, com a Titânia e tal, mas, por exemplo, você veio de onde? Você naquela época, hoje eu sei que você estava chegando perto dos 30, 40 anos de idade, mais 50, né? Mas naquela época... Eu tinha 28 anos. Você estava onde? Você já era militante sindical? Você já tinha formado? Você nasceu onde? Como é que é a sua história? Acho que é importante isso para a gente depois fazer esse fio da memória aí. Né? Porque eu acho que eu me empolgo tanto com o EPC que eu esqueço de... Não, mas bacana. Mas assim, o que já disse já nos acendeu uma chama aqui. Eu nasci em Belo Horizonte. Mas uma família pobre,
pobre. E meu pai, um comerciante de louças e cristais de casa, teve uma oportunidade, foi chamado para montar a Usiminas em Ipatinga. Que Montar bacana. mesmo, né? Ajudar na terraplenagem, né? Enfim, iniciar a construção. Ipatinga não existia. E então, meu pai chamado para lá, minha mãe, professora primária, bom, a família foi para lá. Nessa época eu tinha 4 para 5 anos de idade. Fui para lá. Não nasci em Belo Horizonte, mas fui criado em Ipatinga, nesse processo de construção da Usiminas. E lá eu me lembro que pela primeira vez eu vi um presidente da República, porque eu, aluno primário, foi inaugurada uma sessão da Usiminas e os alunos foram fazer festa para a visita do presidente da República. Quem era o presidente da República? Marechal Castelo Branco. Aí nós fomos lá todos com bandeirinha, né, saudar o Marechal Castelo Branco lá na inauguração da Usiminas. Bom, eu fui criado nessa situação. Na minha memória ficou também o 8 de outubro, né, na Usiminas, que foi uma revolta dos operários, que acabou ficando conhecida, morreram muitos operários lá, e isso também foi marcando, construindo a minha história. O meu vizinho chegou lá baleado, meu pai chegou em casa mostrando para mim uma bala na mão, que ele saiu arrastando tarde da noite. Então foi uma revolta operária que ainda merece ser melhor estudada, né? E a mim me marcou, e eu quero crer que quando eu fui para a universidade, estava completando 17 anos, fui para a universidade, voltei para Belo Horizonte, então, né, em 74, e entrei para a universidade porque eu fiz engenharia química. Eu tinha me formado no curso técnico de química, era químico da Usiminas, trabalhei um período na Usiminas, e tinha trabalhado na Petrobras também. Fui fazer engenharia, voltei para Belo Horizonte, aí retomei Belo Horizonte. Mas quando eu retomo Belo Horizonte, eu já retomo já no movimento estudantil. Logo entrei para o movimento estudantil, porque essa experiência minha no operariado foi muito importante. Então, eu virei líder estudantil, participei do DCE, né? Fui diretor executivo da Fundação Mendes Pimentel, tive muitas oportunidades. Eu digo que eu devo muito ao público e ao Estado, porque a minha formação foi no setor público, né? A Universidade de Minas Gerais me ajudou muito na minha formação. E acabei que eu fiz a reopção para direito, né? Fui professor de química há muitos anos. Em 79, começamos um movimento para a retomada dos sindicatos. E eu, na época, era professor de química, fazia universidade em química e era professor de química. Fui chamado para esse movimento, fizemos esse movimento, ganhamos, conquistamos o sindicato depois de uma enorme luta, e eu, conforme eu disse, eu virei diretor de cultura do Simpra-MG. Como no movimento estudantil, eu entrei para o Partido Comunista. E no Partido Comunista eu fui designado para participar, construir o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, onde eu fui preso, fui rapidamente solto, fiquei preso poucos dias, 2 dias, né? Não foi grande coisa. Foi na hora que terminou o terceiro N, a gente já foi liberado, sofremos um processo na escola, mas tudo tranquilo. Então, a minha formação acabou sendo muito do movimento operário, do movimento estudantil, né? E ao entrar para o grupo de cultura, pensar cultura, eu trouxe toda essa minha história, né? Cada um carrega a sua história consigo. Então, eu quando fui para o EPC, fomos participar do EPC, eu era professor e sindicalista e diretor do Sindicato dos Professores. Na época, eu ainda dava aula de química, porque depois eu fiz direito e o meu foco foi estrutura e funcionamento de ensino, que é a legislação, é como se organiza o ensino no Estado, quais são as normas. Então, eu acabei ficando nesse foco onde eu estou até hoje, né? A minha especialização é direito educacional, embora eu atue em outras áreas também.
Então é isso, o EPC me pegou naquela juventude, naquele momento intenso, né, da vida social no Brasil, da vida política, eu sindicalista, eu professor, eu comunista, filiado ao Partido Comunista do Brasil, que já tinha me filiado, clandestino, era interessante, a gente não podia nem falar, né? Em 1985, né, depois quando da realização do EPC, quando o Tancredo Neves, em 84, era governador, em 85, eu fui um dos signatários do reconstituição do Partido Comunista do Brasil legalmente, né? Então, também tem essa honra de ser um dos reorganizadores do Partido Comunista do Brasil aqui em nosso país. É isso, eu sou esse sujeito que foi acolhido pelo EPC, porque, na verdade, todos nós, né, mesmo aqueles que ajudaram na organização, todos nós fomos acolhidos, e cada um do seu jeito, com o seu perfil, com o seu pensamento. Você está com o microfone fechado. Um dos quartéis generais do EPC era a FIT, ali na Tamoios, né? Isso. Na Tamoios, né? Aquela altura, eu lembro do PCdoB, você tinha um núcleo ali, digamos assim, Sim. Como você disse, né? Naquele momento era um momento de efervescência política, cultural, né? E tinha um grupo mais ligado ao PCdoB, mas também tinha outros grupos que não tinham ligação política, outros com outros, né? Até porque naquele momento as coisas no país eram muito assim nubladas, né? Então as pessoas estavam, digamos, saindo da toca, começando quase uma catarse nacional, né? Em que cada um estava se reposicionando diante da perspectiva da democracia. Você iniciava o processo da Constituinte também. Você estava... me fala um pouco, naquela altura você já era um dirigente sindical, inclusive. Fala da FIT, o que é a FIT, como é que era aquele momento ali, que você chegou a ser presidente, né? É isso. Com a retomada do Sindicato dos Professores, nós começamos a entrar em contato com sindicatos de professores de diversos lugares do país, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, e pensamos, olha, precisamos fazer uma organização nacional. Nós precisamos nos organizar nacionalmente também. E existia já a FIT, só que a FIT era do mesmo jeito que era o sindicato antes da gente retomar, né? Era só uma instituição formal. Organizamos e nos unificamos com esses sindicatos no plano nacional, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Bahia, Pernambuco, alguns estados aí, e todos nós, filiados à FIT, resolvemos retomar a FIT. Retomamos a FIT e passamos a dirigi-la, já numa perspectiva mais voltada para os interesses específicos da educação nacional. A FIT foi a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Isso. Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Então, fizemos essa federação e eu era o diretor executivo da federação. Na época, o Wellington era presidente e eu o diretor executivo. Então, eu era diretor de cultura do Simpro, porque a federação é feita de sindicatos, eu era diretor de cultura do Simpro e diretor executivo da federação. E aí, na nossa compreensão, os sindicatos teriam que servir à organização popular. Então, se tinha, como teve uma enchente na época de um prefeito aí de Belo Horizonte, o Arrudas, né, encheu e provocou uma derrubada numa favela aí, o sindicato abriu as portas para a reorganização daqueles os flagelados. E isso era da nossa concepção. O sindicato tinha que servir não só aos seus filiados, mas serviria bem aos seus filiados se servisse à sociedade como um todo. Então, por isso, as entidades acolhiam as organizações, os movimentos sociais, populares, porque era a organização que tinha instrumento para isso, né, na época. Assim como os estudantes foram importantes para os trabalhadores quando eles não podiam, né, se manifestar através de seus sindicatos. Os estudantes, através da UNE, serviu como instrumento. Os sindicatos, naquele momento, também serviriam como instrumento de organização popular. Teriam que abrir as portas para todos, né?
Porque, afinal de contas, cada trabalhador é um cidadão, em primeiro lugar, né? Exatamente. Uhum. Então, Edson, você, naquele momento, você estava como um sindicalista, e aí faz o link, né, Márcia? Aí, eu acho que a Márcia pode, de uma certa forma, entrar numa outra seara aí, que é exatamente aquele link, só para lembrar, você estava falando daqueles encontros homéricos que tiveram, as reuniões e tal, que você e mais um grupo assim, não tão grande, mas de pessoas que atuavam em várias áreas, vocês começaram ali, cada um no seu lugar, pensar como que poderia participar daquele momento histórico do país, colocando a questão da cultura. E aí que entra a questão que você começou a dizer, né? Se você quiser continuar daquela parte, como é que você retoma aquela questão? Márcia, se você quiser elaborar melhor a questão, que eu acho que já entra na segunda etapa, que a gente entrando já como o EPC surge na sua vida, né? Uhum. O Edson, na verdade, você já até começou a falar isso, né, para a gente. Eu acho que você retoma uma pergunta que a gente tem feito, né, para os outros entrevistados, que foi inclusive essa questão do próprio nome, né, como que o nome se deu, né, porque não é bem uma troca aleatória, né, então você acabou deixando claro para a gente por que da escolha de Encontro Popular de Cultura e não Encontros de Cultura Popular, né, esse foi um tema que a gente debateu muito, inclusive, mas assim, você né, consegue falar com tanta clareza, né, sobre essa formação inicial do EPC, e aí eu queria saber se esse conjunto de objetivos dos propósitos, né, do que é que norteou esse movimento, eles estavam tão claros assim no início? E se estavam, quais propósitos foram esses? Olha, o conjunto de propósitos não estavam claro, o conjunto não estava claro desde o início, não. As coisas vão se construindo, né? E é interessante que cada pessoa nova que a gente encontrava era algo que agregava. E o encontro foi o tempo todo isso, foi agregando coisas. A gente nem tinha certeza do que sairia ao final do EPC. Ao final do encontro, que mesmo sairia, a gente não tinha essa certeza. Tinha ideias, a gente tinha uma segurança de que haveria um norte, que haveria uma linha, porque alguns princípios a gente abraçava também, né? Uhum. Primeiro, essa convicção de que o encontro era importante porque a gente reconhecia na sociedade, via, né, percebia na sociedade essa efervescência. As coisas não estavam paradas, as coisas estavam se realizando, dispersas. Então, ganharia muito mais força se juntassem todos, cada um com sua característica, cada um com seus fazeres, cada um com seus pensamentos, mas havia uma unidade nisso, era possível uma unidade que apontasse todos para o mesmo rumo. A começar por essa percepção, né, lógica que a gente tinha acabado de resgatar o direito de eleger governador para o nosso estado. Ora, se vamos eleger governador, se nós estamos redemocratizando, é preciso que a gente tenha uma organização capaz de dar consequência a essa redemocratização. E não foi só a área que a gente pode chamar de área da cultura que estava se movimentando, né? Havia segmentos mais específicos também se reorganizando, né? Especialmente o movimento sindical e outros setores também, partidários, né? Estavam também se organizando de uma forma mais intensa. Mas que eram os principais objetivos iniciais. Eu prefiro dizer que objetivos iniciais, porque é mutante isso aí. Nós tínhamos, então, esse objetivo de nos unificarmos para construirmos
uma ferramenta de intervenção social mais potente, né? E essa ferramenta, a gente não tinha claro se era uma associação, se era um encontro mais fluido, uma coisa mais fluida, tanto que isso permaneceu depois do primeiro EPC. Ainda o que é? Nós seríamos uma organização, não seremos? Seremos uma entidade, não seremos? Vamos tirar uma coordenação. Então, veja, foi um processo de paciência revolucionária que a gente tem, que, embora você tenha as suas certezas, você tem que ouvir a certeza dos outros e combinar isso. Então, essa paciência revolucionária é fundamental, porque solidifica e unifica mais. Isso é uma lição que o EPC dá, né, aos movimentos sociais, ao movimento político nacional, especialmente os setores populares e mais revolucionários aí. É preciso criar uma unidade daqueles que têm identidade, que têm ideia. Então, se todos tinham identidade através da cultura, vamos juntar todo mundo, vamos dar corpo a isso. Se o corpo que queremos dar ainda não está bem formatado, vamos dar na formatação do possível naquele momento e vamos fortalecendo. Então, nós tínhamos, claro, esse objetivo. Era preciso sair dali com um corpo que desse continuidade à construção desse propósito, que sabíamos de antemão que não era algo que se realizava do dia para a noite, era algo em construção, não era uma construção de pequenos grupos, era a construção de um grande grupo. Então, não bastava o grupo com o qual eu tinha maior identidade, assumir isso para si. Não, tinha que ser de todos. Então, essa flexibilidade. Essa concepção inclusiva, abrangente, antropológica, né, que o próprio encontro já propôs desde o início, está aí o cartaz, né? A própria composição nesse cartaz já passa, né, esse conceito abrangente, inclusivo de cultura. Agora, entre essa definição, né, dos objetivos iniciais, né, apesar de que você falou que está sempre em construção, né, queria saber o seguinte, quando você fala a proposta já era que ele fosse grande, mas para chegar nesse grande, tiveram pessoas que participaram, né? Pessoas que ajudaram essa caminhada. Pessoas que às vezes estavam ligadas a instituições. Então, no seu caso, você estava ligado ao Simpro, estava ligado à FIT, né? A federação. Isso. E aí, tinha critérios de escolha, de participação dessas instituições, dos grupos? Como é que se deu isso? Como é que se dava esse chegar-se junto da construção? Olha, pode até ser que tenha outras opiniões sobre isso, mas eu via algo sem muito critério de restrição, né? É lógico, a gente se aglutina por semelhanças, Você pode abrir ao máximo, mas os semelhantes tendem a se aglutinar. Então, eu não via muito critério de seleção, não. Estava aberto, era preciso crescer e era um movimento. Mesmo porque a concepção que permeava a ideia do encontro é que cultura é algo muito genérico, muito amplo. E se a gente vai fazer um encontro popular de cultura, isso já estava mais consolidado entre nós, era para receber os populares mesmo, né? Cada um com sua identidade. Por quê? É muito difícil você dizer quem não faz cultura. Ah, não, você não está na área da cultura? Muito difícil. Então, se colocar na área cultural, né, essa autodefinição, para nós, valia. Né? Você imagina, lá no Jequitinhonha, as cantadeiras, enfim, todo mundo lá, você imagina, uma pessoa lavando roupa, cantando, para nós era importante. E vieram, né? Então, não tinha critério, não via critério de restrição. Pelo contrário, era realmente um movimento.
E, por isso, algumas dificuldades de definição muito fechada também, né? Uhum. Agora, você participou, tá claro, diretamente do primeiro. Você participou de todos os outros 3 encontros também? Diretamente? Não, porque eu fui deslocado para Ipatinga, voltei para Ipatinga, já um pouco antes da. Quando o movimento começou a tomar corpo em Ipatinga, aí eu fui chamado para ajudar na movimentação em Ipatinga, que resultou, né, na eleição do primeiro prefeito popular, né, da cidade, que foi Chico Ferramenta. Então, eu fui chamado para ajudar na rearticulação lá e foquei nisso, né, a partir de 1989, especialmente, 88 para 89, eu fiquei muito focado nessa atividade de reorganizar aquele polo operário ali. Então, eu não participei dos outros diretamente, mas eu ficava com o coração, sempre fico, né, com o coração, porque eu me convenci de que o EPC cumpriu um papel importantíssimo, e pode cumprir ainda, né? Cumpriu um papel importantíssimo e que merece realmente ser resgatado. Agora, Edson, você está na cara que você foi um dos mentores intelectuais desse movimento, né? Pela maneira, toda a reflexão que você traz. Você diretamente, né, entendendo que teve uma série de funções que foram assumidas por diferentes pessoas e instituições na época para viabilizar, o que exatamente você assumiu? Qual foi a sua frente de trabalho nesse movimento? Olha, formalmente, eu virei o tesoureiro do encontro. Por quê? Também foi uma casualidade, né? Eu era diretor do sindicato. Eu até estava falando que a gente foi conversar com o Zé Aparecido, e uma das conversas era porque o Estado tinha que nos apoiar. Nós colocamos vocês aí no Estado, governando o Estado é nosso, vamos lá conversar. E muito amistoso, sempre os nossos encontros com o governo sempre foram muito amistosos. Zé Aparecido era um político mineiro característico, recebia muito bem. E para repassar dinheiro do Estado para o movimento, não tinha como. O movimento era um negócio etéreo. Aí, como eu era diretor do Sindicato dos Professores, propuseram, então, vamos passar o dinheiro para o Sindicato dos Professores, que para o Estado ficaria melhor, né? Tanto juridicamente quanto mais fácil de explicar. Então, eu reuni a diretoria do sindicato lá, numa de nossas reuniões de diretoria, foi aprovado, né, que eu representaria, então, o EPC através do Sindicato dos Professores, e também o sindicato, na sua tesouraria, receberia. Então, eu virei uma espécie de tesoureiro, né, do ponto de vista formal. Agora, o mais importante é que tinha um núcleo coordenador, não? Todas as questões conceituais, polêmicas e administrativas, tinha um núcleo, né? Que ele não era um núcleo fechadinho com o mesmo número de pessoas. Variava um pouquinho, quem tivesse presente lá ajudava um pouco nas decisões. E eu fazia parte desse núcleo também. Então, havia um núcleo coordenador, e eu participei desse núcleo de coordenação, até para discutir a pauta do evento, tudo isso, né? A gente tinha esse núcleo e foi muito bom, porque foi um aprendizado para nós também, né? Era algo novo, grande e novo, e conseguimos fazer, né? Então, eu tinha esse papel de tesoureiro e tinha essa função, que eu achava que era mais relevante, de estar ali com os colegas nesse núcleo de coordenação do EPC. Olha o Zé Aparecido aí. Pois é, interessante essa E ele virou relação. depois o primeiro ministro de cultura do país, né? Apoiado, inclusive, por nós, né? Todo mundo mobilizou, né? É isso. Coletar assinatura, baixo assinado. Agora, você trouxe, então, uma questão importante que a gente, às vezes, tem até sentido um pouco de dificuldade de outros, né? Nas entrevistas, né? Que é exatamente esse apoio dado
por instituições públicas, né? Então, você está deixando claro aqui que houve, inclusive, essa possibilidade de financiamento mesmo, não só de logística e tal. Então, a gente precisava que você nos ajudasse melhor a identificar isso, porque a gente pega, às vezes, os apoios que aparecem em cartaz, mesmo no livreto, né, daquele conjunto de instituições, e aí a gente queria saber como é que se deu essa rede, né, de apoio da parte do Estado, né, por parte de quais instituições, e como é que isso se dava. Então, você falou de uma vertente interessante aí, você consegue acabar de completar isso para nós? Sim, a fonte de tudo era a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Cultura, né? Que tinha o Zé Aparecido como secretário. Alguma interlocução com o governo também, como um todo. E você vê, a Fundação Clóvis Salgado foi muito importante, é um apoio do Estado, né? Claro. E dinheiro vivo também, a gente precisava, não bastava, como é que a gente ia fazer isso? Um negócio desse tamanho. A Secretaria de Cultura fez intervenções, se eu não me engano, o banco era Benji, era o Banco do Estado de Minas Gerais, que o Edivar está falando. É o Benjamin nas caixas, na época. Isso. Eram os dois bancos e a Minas Caixa, os dois bancos que repassavam, à medida que a gente apresentava a planilha, a gente prestava conta das coisas, alimentação, inclusive. A gente apresentava as planilhas, os custos, ficava depois de prestar contas, e o Estado passava dinheiro para financiamento, ajudar no financiamento do EPC através desses dois bancos estatais, que para nós foram fundamentais. E esse é o papel do Banco de Estado mesmo, né? Apoiar as iniciativas populares. Isso não tinha nenhum segredo e nenhuma rejeição, isso era uma necessidade, né, objetiva e um apoio que era legítimo, porque nós estamos fazendo um encontro popular de cultura com essa concepção, que são os populares, né? E muito bem-vindo, e ajudou muito. Eu acho que, na minha avaliação, foi uma ajuda fundamental para que o EPC saísse na grandiosidade que foi, né? Fazendo grandes coisas, passeatas, manifestações na rua, foi muito bom, muito bom. Pois é, você está falando dessa grandiosidade, né? Primeiro, então, a gente queria que você nos ajudasse a dimensionar que grandiosidade é essa, quais foram essas pessoas, esses sujeitos que participaram, essas instituições, né? Como é que se deu essa formação mesmo dessa grandiosidade? Olha, eu tenho muita dificuldade de nominar, porque, olha, até falar de pessoas, eu corro. Edson, só para tentar te ajudar nessa pergunta da Márcia e tentar. Quando ela fala de grandiosidade, a gente falou de pública, mas a gente teve um manancial enorme de entidades da sociedade civil, incluindo a FIT na época e o sindicato, e talvez, não sei, aí é só para tentar. Se não tiver nome, acho que você vai lembrar de uma série de entidades de Belo Horizonte, do interior, que, de uma certa forma, participaram. Eu acho que talvez aí esteja o grande segredo. Eu não sei se você concorda com isso. Não, sim. Agora, eu não tenho uma memória tão boa assim, não. Mas eu lembro de algumas pessoas que são de entidades, inclusive presidentes, e por isso as entidades estavam lá, né? Eu me lembro do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Foi um parceiro, né? Na época, se eu não me engano, ele era dirigido pela Yara Marques, se eu não me engano, né? uma arquiteta. É difícil eu arriscar aqui, porque os sindicatos de engenheiros sempre estava presente, mas eu tenho dúvida, né, se estava ali. Sintel era uma entidade sempre presente nessas coisas de apoio. Tinha, inclusive, um sujeito chamado Chulu, que, na época, fazer filmagens não era um negócio muito simples, né? Vídeos estavam
começando naquela época. Quem tivesse uma câmera de vídeo, bom, um espetáculo, um espetáculo. E o Sintel tinha essa câmera de vídeo, e através do Chulu, que era o técnico do Sintel, nos ajudou muito também, muito coisa de cobertura. E pessoas, instituições, foram do Jequitinhonha, quantidade de gente. Lagoa do Nado, né? Lagoa do Nado. Os movimentos sociais, quais que você se lembra? Lagoa do Nado. Olha, Lagoa do Nado participou, tinha uma organização de moradores da região leste de Belo Horizonte, não sei se chamava FAMOB. FAMOB, exatamente, acho que era Dalva Estela na época, não era isso? Dalva Estela, chegou, se eu não me engano, agora eu tenho dúvida, ela chegou a ser vereadora, não sei. Dalva Estela, isso mesmo, FAMOB, essa associação da Zona Leste. Do Jequitinhonha, estou tentando lembrar os nomes de Jequitinhonha aí, mas tinha coisa de tudo quanto é canto, tudo. Montes Claros, tinha uma moçada de Montes Claros. Enfim, olha, tirando assim, eu teria que ter tempo para fazer uma listagem, viu? Mas foi um movimento de tal dimensão que qualquer citação corre risco de cometer injustiças, viu? Porque eu quero crer que a gente tenha reunido no EPC mais de 2.200 sujeitos, viu? Ali, no primeiro ano, efetivamente, né, nos debates. Você imagina ali no Palácio das Artes, em outros lugares. Foi um negócio que não era só um nichozinho de Belo Horizonte. Pegou o estado todo, foi um negócio de uma certa grandiosidade. Por quê, gente? É diferente você, o movimento popular, reunir, né, com todas as suas dificuldades, 2.200 pessoas, ou uma grande instituição, ou um estádio de futebol. Não é isso, né? Ali tinha um propósito. Então, reunir essa quantidade de gente com o mesmo propósito, naquele momento, naquele contexto sociopolítico, foi um fenômeno. Eu não sei se você lembra, você falando isso, alguns falam 2.200, outros 2.400, tem gente que fala até 3.000 pessoas, que foi uma invasão. Se fosse hoje, o tempo que o pessoal usa é a ocupação, né? É uma ocupação, Seria uma ocupação. Você vira gente de todo naipe, de todo tipo. Você estava no lugar com um violeiro, tudo. Você tinha um congadeiro, você tinha um artista plástico, um artesão, não sei se você lembra, Didi, Frei Chico ali naquela. Frei Chico. Né? E aí você tinha gente de escritores, poetas, gente de todo jeito, foi quase uma invasão. Você me dá margem a colocar uma questão, que você falou que você participou do primeiro e do segundo, né? E eu me lembro que eu talvez acho que a Márcia também, a gente faz parte de uma leva que a gente chama que é os filhos do EPC, né? Tem os netos, tem os bisnetos, tem um tanto de netos, mas nós somos filhos, né? Que a gente não participou, eu pelo menos, e a Márcia acho que não, da organização da gestão daquele primeiro, do gestionamento, do parto daquele mas assim, a partir do momento que a gente chegou ali, a gente voltou para as nossas bases, né, digamos assim. Eu tinha criado um movimento, um centro cultural na minha cidade, junto com os colegas, a Márcia já atuava, gente de todo o estado, e a gente voltou com um imbuído de seguir em frente e tal. Isso. Aí começou já no dia seguinte um debate para o segundo EPC, né, que já aconteceria ali, e já estava em meio ao debate da Constituinte, né? É isso, Constituinte 86. Como é que o primeiro foi quase uma catarse mesmo, uma convocação, uma festa, a reunião, né? Como diria lá. Foi uma partida. A Dorothy Marques lá, né? A gente reunindo ali, e o Décio. Agora, o segundo, a gente já começou a discutir questões muito profundas, inclusive o tema cultura e constituinte, né? Exatamente. Questão indígena, ambientalista. O que você naquele momento? Eu sempre tinha discussões homéricas. Aí eu me lembro, tenho uma memória muito viva, a Márcia também, que a gente reunia muito ali na casa do jornalista, e mesmo lá na FIT, em outros lugares,
já discutindo, e eram discussões homéricas. O que você se lembra daquele momento, de como se discutia, como é que se chegava à programação, né? Como é que se chegava aí, então uma foto aí na casa do jornalista, né? Que a aluna colocou aí, é bem isso aí mesmo, né? Como é que você se lembra daqueles debates? Eu lembro Cada que jornalista nessa época era o Dídimo Paiva ainda, né? era o Dídimo, acho que era o Dídimo. Dídimo Paiva. Era tipo assim, como se diz lá na minha terra, Brasília de Minas, era briga de foice no escuro, né? Para se chegar ao tema, aos temas, né? A gente era coisa de. Eu não sei se você. Certamente você se lembra, e você era um dos mais enfáticos ali. Você defendia as suas teses lá. E como é que é isso? Como é que qual a memória afetiva que você tem daquilo e que informações vocês podem nos mostrar, nos falar sobre aquele momento, como é que os temas eram definidos, vamos dizer assim? Veja, você relembrou muito bem. Nós temos que ver aquele contexto de constituinte, né? Chamada a constituinte, estava uma efervescência no sentido de ver o que nós colocaríamos, né, como pauta também no Congresso Nacional, Congresso Constituinte. Isso tudo. O próprio governo ali tinha. Nós vivíamos também um certo clima de expectativa. Por quê? Com a morte de Tancredo Neves, restou um pouco de tensão e as coisas eram muito dinâmicas. Estamos aqui com o Edson de Paula, retomando. Edson, falava com você quando você caiu lá em Carranca, né? Depois nós vamos falar sobre Carranca um pouquinho também. Essa é uma típica plenária, né, do EPC. Não sei se é da sua época ainda, mas Márcia contou mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas aí. É isso mesmo. As plenárias já era quase um encontro popular de cultura, né, para você ver. E era gente do estado inteiro, e cada um vinha armado com unhas e dentes para poder vencer colocar as suas posições. E tinha discussões homéricas, né? Então, era isso que nós estávamos falando naquele momento, Edson. Fala para a gente dessa questão da programação, como é que os temas eram definidos, e pensando nessa transição do primeiro para o segundo encontro. O primeiro foi uma grande festança, e o segundo, a gente já falava, você estava falando exatamente do momento da Constituinte e tal. Como que e eu lembro que tinha algumas pessoas que tinham um lugar de fala muito, muito assim, eloquentes. Você era um deles. Guilardo Veloso era outro. Titane. Sim, Alvinho, da Lagoa do Nado, tinha um povo tudo blasé, que fazia tachichuan, Izinho, o próprio Izinho falava, mas as pessoas entravam, ele até pedia as pessoas para ficar mais zen, mas o Alvinho batia pesado, né? O Álvaro lá e outros, né? Assim, você tinha uma turma que batia pesado. O próprio, não sei se você lembra do Olívio Araújo também, que era lógico. Muito assertivo, mas ele era um cara que, quando ele falava, todo mundo calava, né? Porque ele tinha e tal. Então, assim. Regina Bertiola. Você tem uma turma grande ali que batia pesado, né? Então, como é que você se lembra? Qual que é a memória que você tem? Você se recorda de algum momento mais tenso, assim, algum tema que você defendia, e como é que você lidava com aquela situação? Eu acho que isso é importante para a gente, essa memória. A mim, o que mais me tocou nessas polêmicas, porque eu sou muito tranquilo com as polêmicas do campo programático, que eu acho que isso a gente sempre vai conquistando e construindo aos poucos. Do ponto de vista organizacional, eu lembro que era a parte que mais me incomodava, porque nós saímos do primeiro EPC com uma coordenação. E eu não tenho falha de memória, já do primeiro para o segundo, a gente começou a construir organizações regionais, a gente começou a pensar o Estado
em algumas organizações mais localizadas, né? Como se fossem sub-regiões, enfim, algo assim. E esse corpo começou a ficar muito orgânico. E hoje, refletindo sobre essa situação, eu fico com o sentimento que eu tive um pouco na época, que essa forma de organização, esse corpo, começou a trazer também questões de ocupação de espaço, poder, né? Começou a permear ali já para o segundo, já a questão de poder, mas não é um negócio assim rasteiro, porque eu sempre penso no contexto político. Nós estávamos fazendo a pauta para a Constituinte. Ora, estava em questão entre nós a participação popular, né, o direito da participação popular nas decisões nacionais sobre cultura. Estava na pauta financiamento, né, financiamento das iniciativas culturais. Isso estava na pauta. Enfim, você imagina o que a gente pensar, a cultura na Constituição, os direitos culturais, podemos dizer assim, na Constituição. Então, olha esse momento. Aí, as polêmicas políticas, elas esbarram também no porta-voz. E quem é o porta-voz é quem ocupa o espaço, quem está ocupando o espaço. Isso parece que afetou também, de forma muito natural, os nossos debates. Então, tinha questão programática? Tinha. Divergência programática? Tinha. Eu lembro, com o próprio Izinho, tinha Izinho e Alvinho, que também tinha algumas diferenças também. Mas ali eu tinha algumas opiniões programáticas diferentes, mas eram dois grandes aliados. Né? Mas o EPC, eu estou citando dois muito próximos de mim, né, da minha experiência, da minha relação, mas você imagina isso num todo, igual essa plenária que você mostrou aí, com dezenas de pessoas, todas, na sua grande maioria pelo menos, tinham posições, eram orgânicos. As pessoas que começaram a participar do início do EPC eram pessoas disponíveis, né? Estavam ali disponíveis para a causa. Para o segundo EPC já começou a ter uma certa organicidade. Os partidos começaram a se preocupar, as organizações sociais começaram a dar importância. Então, a ocupação do espaço do poder político também começou a permear a partir daí. Então, as diferenças eram mais acaloradas. E eu tenho para mim que a gente talvez tenha dado um passo orgânico um pouco apressado, né? Talvez pudéssemos ter continuado com uma grande articulação por mais alguns anos, né? Pensado uma articulação mais solta por mais alguns anos que permitisse aglutinar mais gente. Mas isso é uma tese que contraria o contexto político, que era de firmar posições. Você imagina, né? Morreu Tancredo Neves, o país voltou a estar em disputa, só que com a gente mais bem posicionado. Porque nós entrou o Sarney, mas entrou o Sarney muito nos primeiros anos com a política assumida com Tancredo Neves, né, com a política de democratização. O Zé Aparecido virou ministro da Cultura de qualquer jeito, virou porque já estava indicado pelo Tancredo, e assim por diante, outros espaços também. Isso se refletiu na gente, essa disputa nacional, né? E aí era importante dar uma certa organicidade. Você vê, eu venho de um partido que é extremamente orgânico. Isso reflete na minha posição quando eu vou defender uma proposta programática. Eu defendo que algum companheiro meu ocupe um espaço de destaque para que a minha proposta programática se projete mais, se firme mais. Isso, naturalmente, se refletiu nas nossas polêmicas, né? Eu acho que, se você analisar direito, do ponto de vista programático, não tínhamos muitas polêmicas profundas.
eu acho que era reflexo da proposta orgânica, mais da proposta orgânica, que se colocava naquele momento, fruto da questão das constituições. Vamos falar sobre nós e a Constituição, a Constituinte. Você vê, entre nós, quantas pessoas orgânicas do PT tínhamos? Quantas pessoas orgânicas do PMDB, na época era MDB, né? MDB tinha? Muitas. Quantas do lado comunista? Ora, na Constituinte, no final, por exemplo, o PT, que foi importantíssimo em todo o processo, não aprovou a Constituição. Você vê se isso reflete ou não reflete na nossa base. Se isso reflete ou não reflete na nossa... O PT não assinou, né? O PT não assinou. Não assinou. Né? Então, você vê, isso reflete na sua militância. E nós somos um todo. Nós não temos assim, agora eu sou EPC, agora eu sou PCdoB, agora eu sou Sindicato de Professores. Não, nós somos um todo. Isso tudo refletiu no nosso movimento. Desculpa aí, Márcia. Está fechado. Eu queria que você agora encaminhasse, porque a gente entra, Edson, até porque você está aí no dos farniente aí de Carrancas, né? E depois eu quero saber o que é isso aí. E eu queria que a Márcia entrasse para o último bloco do penúltimo bloco da nossa entrevista, para a gente poder falar um pouco aí de perspectivas. Sim. Uhum. Então, Edson, esse último bloco, a gente vai voltar na importância, né, do legado desse movimento, tá? Que você já tocou em algumas questões, né? Então, na sua visão, a gente estava dentro de um movimento maior, né, da própria redemocratização do país. A gente focou no conceito de cultura antropológico, né, e nessa abrangência inclusiva que você disse, né? Mas, mesmo assim, cada um de nós muito jovens também, cada um organicamente ligado ali, também na sua região, e aí fazendo parte do EPC. Então, na sua visão, qual que foi a importância, né? Qual que foi o legado que esse movimento dessas décadas, né, aí de transição de 85 para 90 deixou? Eu avalio que o EPC marcou de forma indelével todos os que participaram e todos que tiveram notícias dele. Né? É uma consequência histórica que ainda será avaliado melhor pela frente também. E, do ponto de vista pessoal, isso para mim foi extraordinário. Foi um crescimento extraordinário. Eu tenho um colega, na época, que já faleceu, chamado César Barão, muitos de vocês devem ter tido a oportunidade de conhecer. O César Barão falava com a gente, olha, vocês fizeram o EPC, e o EPC, para mim, é o que aconteceu em 22. Né? Pô, uma grande transformação. Né? A gente repetiu ali em 85 o que tinha ocorrido em 22. E ele efetivamente não era um grande participante do EPC. Então, isso afetou muita gente, chamou a atenção de muita gente. Né? E se a gente fizer uma análise mais apurada, na Constituinte, nós tivemos peso na Constituinte. Muitas coisas que foram garantidas na Constituição Nacional, o EPC contribuiu para dar densidade a isso. Eu não digo que a gente foi autor daquelas coisas, mas se não tivesse essa densidade das propostas e dos fundamentos da participação popular, a gente não teria conquistado muita coisa. E eu penso que serve de exemplo histórico também. Nós estamos num momento, vamos dizer, nos últimos 8 anos, 10 anos, que resgataram o EPC nos seus fundamentos e colocar em prática pode ser um bom exercício. Né? Por isso eu vejo com muito, muito bons olhos esse trabalho, essa iniciativa de vocês aí, porque isso pode ser também um novo recomeço. Né? Não repetir o EPC,
porque não se repete, né? Mas uma nova recolocação, um novo reposicionamento daquilo que foi a alma do EPC. Né? Colocar em movimento um conjunto de sujeitos que transforma em realidade aquilo que é o desejo da maioria. Né? Então, resgatar o movimento, isso me parece fundamental. Porque eu vejo que, mesmo conquistando espaços do poder político, nos falta um movimento popular. Né? Nós temos hoje mais espaços institucionais do que capacidade de nos movimentar coletivamente. Então, o EPC ele mostra que é possível, porque nós fizemos isso no campo da ditadura militar. Foi possível. E hoje nós temos parte do Estado também. Nós estamos administrando parte do Estado, do poder do Estado. Continuamos enfrentando uma luta com o capital, que é concentrador de renda, não distribuidor, não fomenta os interesses populares. Então, a situação tem muita semelhança. A história é muito curta. A nossa história parece que é longe, mas na história é muito curta. Acho que dá tempo ainda da gente retomar um movimento, porque é o movimento que repete a vida, que faz a vida. A vida não é movimento, a vida não é institucional. A vida nos ensina isso, a natureza nos ensina isso, é movimento. E nós, de certa forma, ficamos um pouco institucionalizados. Ficamos, talvez por falta de experiência ou essa novidade de assumir o papel de Estado também. Então, nós talvez estejamos pecando aí, mas não podemos abandonar o movimento de rua, o movimento de encontrar. Aliás, com o advento da virtuosidade, essa discussão do encontro voltou a estar na pauta. Olha que facilidade nossa aqui de conversarmos virtualmente. Mas isso não me deixa plenamente satisfeito. Eu fico pensando, essa é uma oportunidade de eu marcar um encontro com vocês. Não, o encontro, você imagina como quando você chega num estádio de futebol, aquela quantidade de torcedores te encanta e te empolga. Aquele contato te empolga e o time cresce. A mesma coisa nós para fazer política, minha gente. Política cultural, ação cultural. Vamos retomar os encontros, porque esses encontros entre nós dão um aquecimento e potencializam tudo que nós podemos fazer, dão um certo encantamento que a virtualidade não permite. Então, retomar o encontro, construindo um rumo comum, que é possível, eu acho que vai contribuir muito para que o país se reafirme e mude naquilo que precisa mudar. E a gente apoie aquilo que precisamos apoiar concretamente. Então, eu penso que o EPC é uma grande lição. A gente pode se espelhar para que, lógico, não repetir, né, corrigir algumas coisas, mas é possível espelhar no EPC. Eu concordo com você dessa questão do presencial, demais da conta. Agora, você estabeleceu algumas conexões, né, do cenário que a gente tinha lá e algumas conexões que se assemelham a hoje, né? E aí, essa fala sua de valorizar o encontro presencial. Então, se na nossa, agora no sonho ainda e desejo, tivéssemos que organizar um próximo EPC, quais seriam esses temas que você proporia para um temário de discussão? Que o nosso temário era muito denso, né? Se a gente volta a temas que estavam lá atrás, a gente estava sempre numa pegada mais contemporânea. E hoje, que temas seriam esses desse debate? Olha, eu penso que hoje um encontro com sujeitos, né, que constituíram e que podem constituir um encontro popular de cultura não
não é possível fazer um encontro sem discutir a paz. A paz. Por quê? A paz interessa ao povo. A paz interessa ao povo. A guerra, eu nunca ouvi dizer, eu nunca consegui, analisando as guerras, eu ouvi dizer que os conflitos interessaram ao povo. É lógico, não estou falando em defesa. Você luta em defesa de direito, em defesa do seu território, isso é outra coisa. Os conflitos, em geral, são conflitos de conquista. Então, defender hoje a paz é fundamental, inclusive como uma ação cultural. Eu fico olhando guerras no Oriente, eu tive na Síria, tive no Líbano, enfim, visitei a Turquia, algumas coisas. Olha, até a história nossa está sendo profundamente agredida. Profundamente agredida. E não é só isso, pessoas, gente. Tudo que a gente faz, o centro tem que ser o sujeito pessoa. Então, um encontro popular de cultura, aquele que ocorreu em 85, o foco era esse, a emancipação das pessoas. E agora eu penso que o ponto crucial seria a defesa da paz. Defesa da paz. Ao defender a paz, tem outros corolários. Aí, a forma que a economia se organiza tem que entrar na pauta, passando aí pelo meio ambiente, tem que entrar na pauta, não tem jeito de um encontro não tratar disso. E também tratar das questões específicas, como que estão os chamados fazedores de cultura, que na época a gente usava essa expressão, a gente não encontrava um termo, um conceito, os fazedores de cultura, que a gente não queria usar, enfim. Mas ainda usa. Pois é, em que lugar estão eles? Qual é o lugar social? A cultura, qual é o seu papel transformador? Nós somos todo cultura. Então, tem as questões específicas que devem ser tratadas, mas eu penso que pautar o espaço e o tempo nosso é fundamental. Então, a defesa da paz e a defesa do meio ambiente, entendendo o meio ambiente como o lugar onde vivemos, é fundamental. Só para pontuar uma coisa, eu outro dia estava conversando fui chamado para falar uma coisa aí para uma turma, e eu estava levantando isso, a gente estava falando sobre propriedade. E eu levantei a seguinte questão: como a gente pode conceber um terráqueo, um sujeito que nasceu na Terra, mas não tem 1 metro de terra? Ele vive no ar? O direito ao território não está dado. Então o cara é um terráqueo que voa por aí. Que história é essa? Então, o uso da terra, se a gente não pautar hoje em dia, o uso da terra vai tudo. Vai a questão da paz, vai a questão do meio ambiente, tudo isso. A terra nos pertence porque eu sou um terráqueo. Bom, então, me pertence. Eu tenho direito a isso. Então, todas essas questões são boas para a gente tratar no Encontro Popular de Cultura, que venha pela frente aí. Ok. E aí, Zé Edvar, jogando aí para o último bloco aí, é seu, a gente ir encerrando aí esse momento precioso que o Edson nos possibilitou. Maravilha. Edson, assim, fantástico. No intervalo ali, a gente estava falando quão eu e a Márcia aqui e a Luna conversando quão essa entrevista sua está sendo para a gente assim, tão importante na medida em que você tem uma memória muito assim articulada, assim, como se com certeza saímos com a certeza que você foi um dos mentores intelectuais dessa jornada tão importante e que, pelo que eu estou notando, está disposto a, eventualmente, criar uma jornada 5.0. No caso seu... Pode contar comigo. Eu sei que você fez 70 no ano passado, né, velho? Então está na hora de dar outra cota de contribuição. Portanto... tanto de maduros.
Um tanto de maduros agora. Você fez 70 o ano passado, significa que você tem os 30 anos, né, naquele momento, né? Olha como o tempo passa, né? Assim, você está assim. Eu costumo dizer que, quer dizer, ontem eu ouvi uma frase muito interessante de uma irmã minha que estava assim com as dificuldades. Ela falou assim, sem mais nem menos, uma pessoa totalmente simples que eu jamais saberia que ela tinha essa cultura. Então, assim, ela ligou, eu falei com ela, estou com uns problemas. Aí ela assim, olha, a esperança é o sonho de um homem acordado. Olha que coisa maravilhosa. Cara, ela falou isso comigo, ela mora no interiorzão de Minas Gerais, tem problemas de saúde enormes, e eu estava conversando com ela, a gente chama de a esperança é o sonho de um homem acordado. Cara, eu fui buscar, sabe quem que é essa frase? Aristóteles. Aristóteles? Olha aí. Sabe assim, gente? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a questão, a ideia da utopia, né? Que você está. Isso. Galeano falava muito, né? Da utopia, a visão de utopia do Galeano é você estar aqui, a utopia está sempre à frente. Sempre à frente. Você anda um pouco, a utopia vai chegar, não é isso? E talvez a gente hoje esteja num momento dessa discussão do EPC. É muito bacana isso. Então, eu queria ver com você o seguinte: aí a gente, só que em meio a isso, a gente tem uma seguinte circunstância. O EPC há 40 anos, nós vivíamos o momento da redemocratização do país. Exato. Hoje, talvez por isso, né, essa discussão vem à baila, nós, por incrível que pareça, nós estamos completando 40 anos com a perspectiva que fora quase real, quase aconteceu, de um retrocesso de você, no lugar de acabar com a redemocratização e restaurar E que é uma coisa que, convenhamos, você que está na militância sabe que não é uma coisa totalmente descartada, não, né? Não pelo episódio que nós vivenciamos para as pessoas que estão nos ouvindo essa semana, de um aplauso a um morticínio, por mais que sejam bandidos, mas são 119, 121, dizem a Anistia Internacional, que são 137 pessoas que foram mortas numa operação policial, significa que 40 anos depois da redemocratização, você tem 1/4 do território do Rio de Janeiro sob o jugo das facções criminosas e um monte de políticos tentando ganhar em cima disso. Então, a pergunta objetiva é: como é que você vê essa questão? Assim, né? Assim, qual a perspectiva que você vê para esse país 40 anos depois? Aí nós podemos falar, e você é uma pessoa que está inserido no movimento social, mas se você puder falar um pouco também de como a cultura pode contribuir para que... Você já falou de uma certa forma, né? Mas eu queria só que a gente fechasse com essa reflexão. Pode ser? Olha, eu tenho muita... dizem que eu sou meio poliana, né? Com todos, apesar de todos os pesares, a terra é azul, não é isso? A terra é azul. Apesar de todos os pesares. Eu acho que a história caminha para frente, cara. Inevitavelmente caminha para frente com percalços. O que nós queremos evitar são os percalços. Né? Quase que a gente permanece num retrocesso. Por isso, eu penso que a gente tem que retomar realmente o movimento. Conforme você disse, nós não estamos imunes a retrocessos, não estamos imunes a percalços. Mas eu penso que temos muitas alternativas para que esse mundo seja o mundo que a gente vem propondo, um mundo de solidariedade, de paz, né? Bom, enfim. Agora, isso não pode ser só um desejo. Não pode ser só um desejo. Se você não faz, não adianta esperar. Não adianta você ter esperança. Então, a esperança é o sonho de quem está acordado, realmente. Mas estar acordado
talvez queira dizer estar fazendo, estar agindo, estar movimentando. Né? Daí Vandré, né? Exatamente. A hora não espera acontecer. É isso. Então, não basta essa esperança passiva, essa esperança viva, né? Acordada, né? Atenta, participante. Então, eu penso que podemos fazer esse chamamento, olhar para trás essa história recente e ver que precisamos estar neste movimento concreto. E as ações culturais para isso, né, são uma grande chance de aglutinar pessoas. Né? Por quê? Nós temos mais identidades culturais do que, estrito sensu, políticas. Né? Política no estrito sensu, porque a cultura é o exercício da política, não é isso? Então, eu acho que a ação cultural ela permite, né, abraçar melhor o contingente que precisamos ter para fazer as mudanças ou construir um caminho de libertação, de emancipação. Porque isso é realmente um processo em construção. Não sei, né, se a total emancipação eu verei ao longo da minha vida, mas eu quero sair mais emancipado do que quando cheguei. É isso que tem que ser o nosso legado. Né? Temos que deixar um mundo melhor do que aquele que eu recebi. Eu acho que é possível, se a gente fizer o movimento e tiver unidade para isso. Eu acho que é possível. Temos instrumentos para isso. Houve um tempo que a gente acreditava que os instrumentos únicos são os partidos. Hoje está mais do que provado. Partido é um dos instrumentos. Né? E ele é importante no Brasil também por causa da legislação brasileira. A legislação brasileira dá aos partidos tal importância que, de certa forma, esvazia a importância das organizações populares. Ora, como eu vou dizer que uma organização nacional do Sem Terra, ou uma organização nacional do Sem Teto, ou uma organização nacional dos metalúrgicos não tem o peso de um partido? Mas não tem no Brasil, não tem por causa da legislação. Só que quem faz a legislação são aqueles que não querem atribuir o poder de direito a quem tem direito, o poder legal a quem tem direito. Mas isso nós podemos transformar fazendo um movimento, fazendo a esperança. Nós esperamos que isso aconteça e vamos fazê-lo. Acho que é possível. Como diz Caetano, organizando o movimento, né? Vamos organizar o movimento. Vamos organizar. Você falou movimento, coincidentemente, quando você falou a palavra movimento, eu pedi à Luna para colocar essa. Fiquei curioso, né? Vou encerrar com duas questões da minha parte, e a Márcia deve ter alguma finalização aí. O que está no seu. Essa imagem aí, Movimento 65, eu achei curioso. Aliás, sim. É o ano quando eu nasci, né? Fazer uma homenagem a mim, será? Mas não é, lógico que não. Está no seu perfil lá do Facebook, né? Essa é uma questão, e vou finalizar com outra imagem que eu vou pedir à Luna para, na sequência, colocar. O que é o Movimento 65, afinal? Não, o Movimento 65 foi uma discussão partidária que nós fizemos e a gente quis demonstrar que mesmo o partido, se ele não fizer movimentos, não provocar movimentos, ele para que ele vai? Que ele se presta? Ele presta só para eleger deputado, eleger senador, ou ele se presta a suportar, a dar importância, sustentação aos movimentos, provocar e dar sustentação. Nós acreditamos que o importante é um movimento, né? Agora, não é um movimento sem propósito, é um movimento com sentido, movimento no rumo, mas basta-se ter movimento. Né? Enquanto não tiver movimento, nós vamos viver a institucionalização das coisas, das pessoas. Por isso, a gente lançou o Movimento 65, né? Que, no caso aí, 65 é o número do nosso partido. Tá bacana. Podia ser Movimento 13, Movimento... Não,
Né? Aí fala, olha, não, gente, o partido serve para... Se o partido não tiver além de si, não for além das suas fronteiras, ele é pequeno, ele é pequeno, se não tiver além das suas fronteiras. Por isso, eu assim, insisto muito no movimento, porque eu boto a maior fé. Edson, da minha parte, finalizando, já te agradecendo imensamente, cara. Essa prosa me deu uma reminiscência tão boa, tão leve e profunda. Aí eu pedi a Luna para colocar aí Carrancas no seu peito aí, porque quando caiu em algum momento caiu a internet, você estava lá, internet já com Starlink, dialogando com Elon Musk, fazendo lá no tal. E na época, lembrando que eu e a Márcia fomos convocados por uma carta escrita à mão, no meu caso, pela Titana, não sei se é a Márcia. É isso. Né? E não tinha nada, velho, naquela época. Hoje, imagina se a gente tivesse esses instrumentos, né? Que estamos tendo, né? A gente tinha dominado o mundo. Então, assim, eu quero encerrar para você falar um pouco, assim, como é que é, assim, pessoalmente, você tem filhos, como é que é, o que você, o que é Carrancas na sua vida? Carrancas eu sei que é uma cidade de Minas e tal, você é de lá, ou você não é de lá, mas o que é a história? O que aconteceu foi o seguinte, eu, na verdade, acabei não tendo um lugar fixo em Minas Gerais. Na cidade, sempre fiquei em Minas, mas de Belo Horizonte fui para Ipatinga, de Ipatinga voltei para Belo Horizonte, e aí fui para Divinópolis, né, onde eu fui secretário de Educação. Bom, e eu me casei em Divinópolis, com a menina de Divinópolis, linda, por sinal, e tive uma filha muito, muito interessante também. E essa filha, ela era uma menina assim, muito independente, né? Foi criada de forma muito independente. E viajava comigo para diversos lugares. E, aos 13 anos, numa viagem de retorno para casa, num acidente, ela faleceu. Ai, caramba. Desculpa. E nós continuamos morando em Divinópolis, mas Divinópolis, engraçado, é que a cidade viveu isso. A cidade sentiu muito isso. E nós começamos a achar que ficou meio pesado. Todo lugar que a gente ia, chorávamos juntos, era um negócio terrível. Isso pesou muito para minha companheira. Uns 4, 5 meses depois, ela falou, olha, nós precisamos mudar daqui para a gente poder retomar um pouco a nossa vida. E ela escolheu Carrancas, porque a gente vinha a Carrancas fazer esporte de aventura, rapel, esse negócio todo, porque Carrancas, a característica dela é uma cidade de serra e com mais de 80 cachoeiras cadastradas aqui. Então, a gente veio para cá, eu tomei como um rito de passagem, vamos para Carrancas, ficar lá uns 2 anos e depois tomar rumo. A minha companheira, foi muito corajosa. Ela já veio aqui certa de que iria ficar. Ela tinha 2 cargos no estado, trouxe os cargos dela para Carrancas. Então, veio morar para cá e eu ainda demorei alguns anos para me assentar aqui. Né? Continuei viajando muito, até que me assentei e Carrancas realmente virou a nossa cidade de acolhimento. Né? Mas ela é muito interessante, muito interessante. Tem coisas aqui vale a pena conhecer. Vocês estão convidados, né, para conhecer Carrancas. Passaram uns dias aqui em Carrancas. Uma cidadezinha pequena, né, 4.005 habitantes, e não cresce muito além disso, porque alguns chegam, outros saem, uns morrem, outros nascem, e vai mantendo isso aí. Mas é uma cidade muito acolhedora. Né? Mas estão convidados a vir aqui. Como você falou, Carrancas é um pedaço aí de Minas, que, aliás, Minas Gerais é isso tudo, né? São várias, né? Como diz o Guimarães. Desculpa, eu não sabia. Quem sabe? Né?
Quem sabe é lá em Carracas, que nós vamos fazer uma assembleia de refundação. Ou pelo menos algumas reuniões preparatórias. Exatamente. Vale Voltar a à cultura. Movimentar. Só para encerrar da minha parte, você me desculpa, eu não sabia dessa história trágica da sua filha, desculpa se meus pesos bem, né? Mas de qualquer forma, serviu para a gente ver que a vida vai acontecendo, né? A vida vai acontecendo. Como diz aí citando de novo o Guimarães, às vezes esquenta, às vezes esfria, mas o que ela quer da gente é coragem, né? Coragem. E coragem não nos falta, e a você, pelo que a Márcia estamos vendo, não falta e nunca faltou, né? A gente é um Dom Quixote aí, vamos dizer assim, né? Obrigado, querido, pela participação. Olha, eu que agradeço muito essa oportunidade. Para mim foi uma felicidade retomar aí essas conversas. Muito bom. Espero poder continuar. Então, foi, olha, um grande prazer te recordar. Eu sempre admirei muito o seu posicionamento, a sua fala tão veemente, mas tão sempre muito de direção, né? De todos nós que estávamos ali participando, viu? Agradecer aí essa grande contribuição, né, que você deu na época e está dando agora. Queria pedir que, se você tiver algum material que você possa colocar no baú do Zé Divar, ele tem um baú enorme do EPC. É igual coração de mãe, igual coração. Hoje ele abriu até pouco esse baú, mas se você tiver algum material, tá, que você tenha, né, dessa época, né, algum suporte, alguma produção, alguma correspondência, mesmo que seja manuscrita, né, que era a maneira da gente, né, naquela época. Era mimeógrafo, então era na caneta. Era isso, mesmo. Mimeógrafo mesmo. Aí o que você tiver, né, você pode estar mandando aí, que o pessoal vai escanear, né, e vai colocar aí na plataforma e vai te devolver, tá bom? Mas ótimo. É isso, muito obrigada, querido. Olha, eu que agradeço. Contribuição sua, né? De ter dado agora, como deu sempre, né, para o movimento aí de busca de direitos e de construção de políticas, né, e do bem comum nesse Brasilzão nosso. Muito obrigada mesmo, viu? Como eu disse, bacana. Eu agradeço muito essa oportunidade mesmo. Espero que seja uma oportunidade, uma abertura para que a gente venha se encontrar com mais frequência. Com certeza. Vai rodar a vinheta aí no final, e você fica um pouquinho, e no final a gente só dá uma finalizada, despedida, tá? Obrigado, querido. Valeu.